E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos, aqui do Ser Genial, e nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre mais algumas propriedades de logaritmo. Então vamos para a primeira propriedade deste vídeo, que é, bom, o que essa propriedade diz? O logaritmo na base A de b elevado a n é igual a n vezes o logaritmo de b na base A. Ou seja, é como se o expoente aqui do logaritmando viesse para frente do logaritmo multiplicando, certo? Rusticamente falando. Então vamos demonstrar primeiramente por que essa propriedade é verdadeira. Então vamos à demonstração. Vamos chamar o log na base A de b elevado a n, vamos chamar isso daqui de x. Vamos chamar o logaritmo na base A de b de y. Bom, pela definição de logaritmo, nós podemos afirmar que a elevado a y é igual a b, certo? Por causa disso que o logaritmo de b na base A é y, porque a elevado a y dá b. E o que nós podemos fazer? Vamos fazer o seguinte. Se o b está elevado a n, se nós elevarmos este lado a n, nós também teremos que levar o outro lado a n, certo? Para manter a igualdade. Então, b nós elevamos a n, aqui nós também temos que elevar a n. Então, isso vai ficar a elevado a ny. Só uma coisa, o que é esse x e o que é esse y? Bom, nós para demonstrarmos, nós apenas criamos duas variáveis, certo? Que vão nos auxiliar para demonstrar. Só que nós estamos fazendo todo esse processo matemático para nós demonstrarmos que essa afirmação aqui é verdadeira, certo? Então, vamos lá. Nós deduzimos que b elevado a n é igual a elevado a ny, né? Porque deste lado eu levei a n, daqui ele também tem que levar a n. O que a gente vai fazer? Eu vou reescrever isso daqui, certo? Então, o log de b elevado a n na base A é igual ao log na base A, e no lugar de b a n, eu vou colocar a elevado a ny, né? Porque a elevado a ny é a mesma coisa do que b elevado a n. Então, a elevado a ny. E qual que é o log de a elevado a ny na base A? Bom, é o próprio ny, certo? Porque a elevado a ny é igual a elevado a ny. E o que é ny? Bom, nós definimos no começo. Y é o log de b na base A. Então, isso é igual a n, no lugar de y eu vou colocar aquilo, o log de b na base A. E aqui nós acabamos de demonstrar esta propriedade, certo? Que o log de b a n na base A é igual a n vezes o log de b na base A. Acabamos de demonstrar que isso é verdade. E eu até acabei percebendo aqui, não serviu para nada, né, eu chamar isso daqui de x, né? Nem serviu para nada eu chamar isso daqui de x, né? Então esquece isso daqui, nem foi necessário esse passo da demonstração. Então, vamos agora interpretar o que isso significa, certo? Por que essa propriedade é verdadeira, o que ela nos diz? Então vamos ver o seguinte. Pense o log na base 2 de 4 ao quadrado. Isso é igual ao log na base 2 de 16. O que é igual a 4, porque 2 elevado a 4 é 16. Agora, em vez de nós elevarmos o 4 ao quadrado, vamos fazer o seguinte. Isso é igual ao log de 4 vezes 4. Né? Porque 4 ao quadrado é 4 vezes 4. E vamos lembrar da propriedade que nós vimos no vídeo de propriedades 2. Certo? Que nós podemos dividir isso aqui numa soma de logaritmos. Se você não assistiu aquele vídeo, eu recomendo que você assista o vídeo logaritmo propriedades 2 do Ser Genial. E nós explicamos essa propriedade que eu vou usar agora, né? E nós podemos dividir isso daqui como sendo o log de 4 na base 2 mais o log de 4 na base 2. E isso é 2 vezes o log de 4 na base 2. Né? Log de 4 na base 2 mais log de 4 na base 2 é 2 vezes o log de 4 na base 2. Isso só se nós quisermos resolver, o log de 4 na base 2 é 2. 2 vezes 2 é 4. Então o resultado dá igual. Agora, vamos fazer semelhante para o expoente 3. Para nós percebermos o que está acontecendo. O log de 4 ao cubo na base 2 é igual ao log na base 2
de 4 vezes 4 vezes 4. Isso é igual ao log na base 2 de 4, mais o log na base 2 de 4, mais o log na base 2 de 4. O que é igual a 3 vezes o log o log de 4 na base 2. Certo? Eu estou somando isso daqui, o log de 4 na base 2, 3 vezes. Ou seja, é 3 vezes o log de 4 na base 2. Então, o que nós podemos perceber? Quando nós temos o logaritmando elevado a um expoente, elevar a um expoente quer dizer multiplicar aquele número por si mesmo, aquele número de vezes, né? Ou seja, o número do expoente vezes. O que eu quero dizer? 4 elevado a 2 é 4 vezes 4. 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4. Ou seja, o expoente do logaritmando implica numa multiplicação daquele número, um número de vezes, certo? E esse número é igual ao valor do expoente. Só que, quando nós dividimos esse logaritmando, esse número do logaritmando está elevado ao expoente, isso significa uma multiplicação, certo? E uma multiplicação de fatores iguais. Né? 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 4 ao cubo é o 4 vezes o 4 vezes o 4. É ele vezes ele mesmo tantas vezes. Ou seja, nós estamos dividindo isso daqui em fatores iguais. Então, nós podemos usar aquela propriedade e transformar isso em uma soma de logaritmos. Ou seja, por exemplo, nessa vez de 4 ao cubo no logaritmando, ficou o log de 4 na base 2, mais o log de 4 na base 2, mais o log de 4 na base 2. Ou seja, isso daqui, 3 vezes. Por isso que fica 3 vezes o log de 4 na base 2. Certo? Esse é o modo da gente interpretar e entender o que está acontecendo. O expoente implica uma multiplicação desse número por ele mesmo certas vezes. Nós podemos dividir isso numa soma de logaritmos, que serão iguais. Então, nós teremos tantas vezes aquele logaritmo. E esse tantas é justamente o expoente. Certo? Esse é um modo diferente da gente interpretar, né, que talvez fique até mais fácil de entender de onde vem a propriedade. Vamos ver mais uma propriedade neste vídeo. Propriedade que ela é até bem importante, que se chama mudança de base. Certo? Que propriedade é essa? Se nós temos o log na base C de B, nós podemos escolher uma outra base, vamos dizer uma base A, e isso fica igual ao log de B na base A, dividido pelo log de C na base A. Ou seja, nós escolhemos uma nova base, e em cima, né, no numerador, fica como logaritmando o que já era o logaritmando, e no denominador fica como logaritmando o que era a base. E vamos demonstrar que esta propriedade é verdadeira. E só uma coisa, né? Isso daqui nós estamos demonstrando as propriedades, mas tudo guardando as restrições necessárias que nós vimos lá no primeiro vídeo de logaritmo, né? Que, por exemplo, o logaritmando tem que ser maior do que zero, que a base tem que ser maior do que zero, diferente de 1. Então vamos demonstrar. Como nós vamos fazer isso? Vamos chamar o log de B na base C de x. Bom, isso implica que c elevado a x é igual a b, né? Certo? Isso vem lá da definição de logaritmo, como a gente já fez bastante vezes, né? Bastantes vezes. Então, o que nós podemos dizer? O log. E vamos agora inventar aquela base. Nós queremos mudar o logaritmo para uma base diferente. Então, vamos inventar aquela base A, certo? Nós estamos inventando a base A. Log na base A de B é igual ao log na base A do que? Bom, no lugar de B eu vou colocar c elevado a x. Né? Porque nós vemos que B é igual a c elevado a x. E o que nós podemos fazer? Vou aqui para cima reescrever. O log de A na base B é igual a. E nós vamos usar aquela propriedade que nós acabamos de ver. Certo? O expoente do logaritmando vai, entre aspas, cair multiplicando o logaritmando. Ou seja, o que nós podemos fazer? Aplicar aquela propriedade que nós acabamos de ver. Isso aqui vai ser igual a x, que multiplica o log de A. Log de C na base A, desculpa. E o que nós podemos fazer? Vamos isolar o x. Então, x é igual a, dividindo os dois lados por log de C na base A. Então, fica o log B na base A.
e log de C na base A. Isso é igual a... Bom, lembra, o que foi que desde o começo nós chamamos de x? Foi isso daqui. Nosso x é isso daqui. Opa. Nosso x é isso daqui. Certo? Então, eu vou colocar aqui no lugar de x. Isso é igual ao log na base C de B. Certo? O x é igual a isso, então isso é igual ao valor de x. Certo? Então, nós acabamos aqui de demonstrar a nossa propriedade. Se nós temos um logaritmo, nós podemos dividir. Né? Nós podemos transformar isso daqui num logaritmo de bases diferentes. Vamos aqui dar um exemplo, né, para isso daqui não ficar tão abstrato. Então, por exemplo, o log de 64 na base 4. Isso é igual a... Bom, vamos resolver de um modo, depois nós aplicamos a propriedade, certo? Então, isso é igual ao log de 4. Na verdade, não vamos nem reescrever em log, já vamos pensar. Isso é igual a 3, certo? Porque 4 ao cubo é 64. Tudo bem? Porque 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 é 64. Então, se eu levar o 4 ao cubo, isso vai dar 64. Agora, vamos aplicar a propriedade. Então, deixa eu escrever aqui. Log na base 4, 64. Vamos adotar uma nova base. Que base? Vamos usar a base 2. Certo? Então, o log na base 2 de 64 dividido pelo log na base 2 de 4. Isso é igual a... Bom, vamos ver. 64 é 2 elevado a 6. Então, o log de 64 na base 2 é 6. E o log de 4 na base 2 é 2, porque 2 ao quadrado é 4. 6 dividido por 2, 3, né? Então, nós podemos ver que o nosso resultado bate. Então é isso, vimos mais algumas propriedades. Bons estudos, um abraço e até a próxima.